Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio Castro, sou professor do Pré-ENEM Legal, programa que está auxiliando vocês nos estudos para a realização das provas do Enem. Estou aqui hoje para realizar mais uma aula de Biologia, ok? Biologia está dentro do caderno de Ciências da Natureza. Ciências da Natureza é aquele caderno que vocês fazem no segundo dia de provas do Enem. Ok? Então, junto com a biologia está lá a física e está lá a química. Então, nós estamos ligados dentro daquelas ciências boas, que é as ciências da natureza. E, para começar, hoje nós vamos falar de citologia. Citologia é o estudo das células. Células, quem é que eu lembro que tem células? Ou quem é que vocês recordam de o professor ter falado para vocês onde estão as células? Células estão em todos os seres vivos. Quem são os seres vivos, professor? Seres vivos são as bactérias procariontes. Então é um tipo de célula diferente das demais. Aí, as bactérias estão no reino Monera. Depois nós temos o reino protista, ou o reino protoctista. Então, dentro do reino protista, nós temos as algas e os protozoários. Algas, elas são unicelulares ou então são pluricelulares, e os protozoários são todos unicelulares. Professor, mas quem são as algas? As algas são aquelas que produzem uma substância chamada gelídio, que compõe parte daquela gelatina que a gente come lá na jujuba. Lembra da jujuba? E os protozoários, professor? Bom, protozoários são aqueles seres unicelulares que a gente conhece muito por causar algumas doenças nos seres humanos. Tá? Por exemplo, a ameba, a amebíase, ok? A giardia, que causa giardíase, o tripanossoma e dentre outros, ok? Mas não são todos que são parasitas, não são todos que causam doenças à espécie humana. Então tá, dentro do reino protista, protozoários e algas. E aí um terceiro reino. Na verdade, esse terceiro reino foi o último reino que surgiu para nós, tá? Que foi descoberto, foi descrito pelas ciências, que é o reino fungi, é o reino dos fungos. Fungos são aquelas leveduras, aquele mofo lá do pão, aquele mofo lá do arroz, ok? Mas tem também as leveduras que são comestíveis, como por exemplo o champignon, aquele lá do estrogonofe. Enfim, temos também outros dois reinos, esses são bem mais conhecidos, que são o reino metafita e o reino metazoa. Metafita é o reino das plantas e metazoa é o reino dos animais. Nesses dois reinos não existem seres unicelulares, todos os seres são pluricelulares, ok? Então vamos começar falando da citologia. Robert Hooke, esse rapazinho que está desenhado aí, foi ele quem descreveu, que observou pela primeira vez as células. Na verdade, em 1665, ele observou a parede celular de células vegetais. Ele não observou exatamente as células. E aí, olha aí o que ele estava observando no microscópio dele, que era um microscópio rudimentar, mas que já era o início da observação de seres pequenos, ou de partes que nossos olhos não conseguem perceber. Então, as células estão aí cantando o que o Robert Hooke estava observando. Ó, não deixa a célula morrer, não deixa a célula acabar, o povo é feito de célula. Ou seja, todos os seres vivos são feitos de células. Mas, professor, e os vírus são feitos de células? Os vírus, eles não são classificados como seres vivos. Eles não fazem parte de nenhum dos reinos que eu citei para vocês. Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino metafita, reino metazoa. Ok? Os vírus, eles são ditos como seres vivos por uma parte da biologia chamada biologia molecular.
Essa biologia, ela estuda as moléculas, estuda a bioquímica, estuda a química da vida. E aí os vírus, eles apresentam DNA ou então apresentam RNA, mas existem vírus que têm DNA e RNA. Então há uma certa complexidade. Por conta dos vírus terem essa estrutura, terem essas moléculas, então nós temos uma classificação dentro da biologia molecular de vírus como ser vivo. Só que essa biologia molecular, ela não está baseando a maior parte dos livros que vocês estudam, dos estudos de vocês. Ela faz parte da biologia, mas ela não é fundamental ali na base. Por quê? A biologia que baseia os livros de vocês é a biologia celular. Portanto, a biologia celular diz que todos os seres vivos são compostos por células. Então, ser vivo, vírus não é ser vivo. Tudo bem? Entendido? Então, vamos continuando. Agora, nós vamos fazer assim. Existe uma classificação das células. Existem células que são eucariontes, que são células mais complexas. Eu vou mostrar aí para vocês, estou mostrando aí para vocês. E existem as células procariontes, que são células menos complexas. Para ficar fácil para nós, as células eucariontes, elas incluem todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Menos as bactérias. Bactérias e algas azuis. Ok? As bactérias e as algas azuis, elas são formadas por células procariontes. Todos os outros seres vivos por células eucariontes. Reparem que na célula eucarionte existe um núcleo. Aqui a descrição do núcleo. Enquanto que na célula procarionte não existe um núcleo. Professor, mas por que procarionte? Por que eucarionte? Pro significa primeiro. Significa que veio antes. E eu significa verdadeiro. No caso, eucarionte tem um núcleo verdadeiro. Procarionte não tem um núcleo verdadeiro. O material genético está disperso no citoplasma. Está aqui o material genético. Disperso no citoplasma. Vocês estão observando aqui. Tudo bem? Isso aí é o DNA. Enquanto que o material genético dos seres eucariontes está dentro do núcleo. Repara aqui, ó. Bonitinho, delimitado pela carioteca. Professor, outras diferenças. Assim, as células eucariontes têm várias organelas, vários órgãos menores. Tipo, os ribossomos. Mas, professor, olha ali, ó. Lá na célula procarionte também tem ribossomo. Sim, ribossomos são organelas que não têm uma membrana dupla. Então, essa é uma organela simples. E aí, essa organela, ela tem função de produzir as proteínas, sintetizar proteínas. E proteínas, elas caracterizam os seres vivos. Então, ribossomos estão em todos os seres vivos. Ok? Professor, mas e lá nos vírus tem ribossomos? Vírus não tem ribossomos. Vírus não tem maquinaria para produzir suas próprias proteínas. Eles só vivem, quer dizer, eles só estão, porque eles não vivem, eles não são seres vivos, porque a maquinaria viva produz para eles. Ok? Então tá, ribossomos sintetizam proteína. Complexo de Golgi. Professor, esse não tem no procarionte. Então o complexo de Golgi, ele armazena e secreta o que é produzido dentro da célula. Retículo endoplasmático, vocês vão lembrar que tem o liso e tem o rugoso. O retículo endoplasmático, ele tem a função de transportar o que é produzido de um lugar para o outro dentro da célula, inclusive transportar para o complexo de Golgi para ele armazenar e mandar para fora da célula. Muito bem. Membrana plasmática. Membrana plasmática está
no eucarionte e também está no procarionte. Todo ser vivo tem membrana plasmática. Mitocôndria, só voltando aqui a membrana plasmática, ela limita a vida, tá? Ela dá um limite à vida. Então, da membrana plasmática para dentro, é vivo, é célula. Da membrana plasmática para fora, o meio é o substrato onde a célula está. Mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que têm a função de respiração celular. Então, a produção de energia de uma célula depende da mitocôndria. Mas, professor, e como é que a célula procarionte produz energia se ela não tem mitocôndria? Na célula procarionte, a membrana plasmática, a parte interna, a face interna da membrana plasmática, ela tem enzimas respiratórias. Então, é a partir daí que há a produção de energia. E no citoplasma, há o que a gente chama de primeira fase da respiração celular. E só acontece a primeira fase da respiração celular no ser procarionte. No ser eucarionte acontecem as 3 fases. Tá? Quais são mesmo as fases da respiração celular, professor? Me lembra? É a glicólise, que acontece tanto na eucarionte quanto na procarionte. Glicólise é a quebra da glicose. O ciclo de Krebs, que aí acontece dentro da mitocôndria, e é a cadeia respiratória que acontece dentro da mitocôndria. Portanto, quem não tem mitocôndria, não tem ciclo de Krebs, nem cadeia respiratória. Tudo bem? Bom, citoplasma. Outra parte que tem nos eucariontes e tem nos procariontes. Lisossomos. Essa só tem nos eucariontes. E os lisossomos, eles têm função de digerir o que está no interior celular. Tá? Então, a digestão intracelular depende dos lisossomos. Ok, pessoal? Temos a diferença? DNA está nos dois, tá? Aqui não está, do eucarionte não está descrito, mas está dentro desse núcleo aqui, o DNA. Parede celular tem nas bactérias, mas não tem em todas as células eucariontes. Mas, por exemplo, nos fungos tem parede celular, nas plantas tem parede celular. Continuemos a nossa história. Vamos lá. Imagino que vocês tenham entendido. E lembrem, vamos recapitular um pouquinho, já recapitulando, vamos recapitular mais de uma vez hoje, tá? As células são de 2 tipos, procariontes e eucariontes. Na procarionte não tem carioteca, na eucarionte tem carioteca. Professor, o que é isso aí que o senhor traz para nós? Tá, isso aqui é um lembrete. É um estudo que alguns alunos, alguns cursos, alguns professores fazem só para dar uma lembrada para os alunos, para eles não esquecerem. É uma forma de memorizar, tá? Então vamos. As células procariontes, quem são? São as bactérias e as algas azuis. As células eucariontes são todos os animais e todos os vegetais. E todos os protozoários. E todas as algas. E todos os fungos. Tudo bem? Então, essas são eucariontes. As organelas, quais são? E quais suas funções? Nós temos ribossomos, que sintetizam proteínas. Nunca esqueçam que junto a essa organela vocês têm que estar na ponta da língua, na ponta da cabeça de vocês, a função de cada organela. Tá ok? Tem que estar de bate-pronto. Centríolos, o que eles fazem? Formam cílios e formam flagelos. Como assim? Que flagelo? Ou que cílios? Primeiro vamos para o flagelo. Os espermatozoides são células flageladas, que ocorrem para o deslocamento do espermatozoide até o ovócito secundário. Ok? As nossas células do intestino, elas são células que têm cílios. Tem cílios para quê? Para capturar os nutrientes que estão passando no nosso tubo digestório.
ok? Se não fosse, nós teríamos problemas na nossa digestão. Legal. Mitocôndrias são organelas que ocorrem para a respiração celular. São fábricas de energia, tá? Lisossomos, para que servem? Para a digestão intracelular. O que o lisossomo, o que essa vesícula tem, é o que é produzido pelos ribossomos, ou seja, proteínas. E aí, quando entra algo na célula, esses lisossomos englobam e vão fazer a digestão. Complexo de Golgi, para que serve? Ele, além de receber o que é produzido pelos ribossomos, ele também sintetiza alguns tipos de carboidratos. Peroxomos, opa, isso é diferente, hein? Peroxomos é uma organela, é uma vesícula que está presente nas células de animais para degradar, para diminuir, para acabar com a água oxigenada. A água oxigenada é produzida a partir do nosso metabolismo e ela é tóxica ao organismo. Então, ela deve ser eliminada pelos peroxomos. Retículo endoplasmático. Existem de dois tipos, o liso e o rugoso, ou então o granular e o agranular, tá? Que serve no todo para transportar o que é produzido no interior celular. Mas também sintetiza lipídios, ok? O retículo endoplasmático liso sintetiza lipídios. O retículo endoplasmático rugoso, junto com os ribossomos, sintetizam proteínas. E nós temos aqui o retículo endoplasmático liso para vocês observarem mais aí, ok? Mas só tem duas outras aí. Tem os cloroplastos. Rapaz, os cloroplastos são organelas que estão presentes nas plantas. Qual a função dos cloroplastos? Fazer a fotossíntese. Fazer fotossíntese é a produção, é a autoalimentação das plantas. E os vacúolos que armazenam a água no interior da célula vegetal. Ok, pessoal? Vamos adiante. Temos agora que recapitular um pouquinho? Vamos lá. E aí, galera, todo mundo vai fazer o que eu mandar agora. Quem é que está mandando? É o núcleo, ok? E aí tem um rapazinho aqui de vermelho que diz que tem muito RNA mensageiro aqui para eu traduzir. Então, ribossomos, eles fazem a síntese de proteínas a partir da tradução da informação que o DNA mandou para ele, ok? E aí tem um rapazinho aqui que fala assim, esse fígado só pensa em fazer desintoxicação. Desse jeito eu não descanso nunca. Quem é que desintoxica? É o retículo endoplasmático, ok? E ainda tem muita coisa para eu empacotar. Já estou ficando exausto. Quem que empacota, quem que forma vesícula? É o complexo de Golgi. E o núcleo? Você não me manda. Minha replicação é independente. As mitocôndrias e os cloroplastos, eles têm RNA e DNA próprio. Melhor, DNA próprio. Então, eles se duplicam independente da divisão celular. E ainda tem um outro aqui que diz assim, alguém aí tem um antiácido? Não estou digerindo muito bem. Quem é que faz a digestão? São os lisossomos, ok? Então tá, pessoal, valeu, até a próxima, fiquem com Deus. Um abraço.